Olá pessoal, sou Cadu Passo, seu professor de Neurologia, e a gente está aqui na aula do Premonições, tá? Para a gente tentar entender aí, descobrir quais vão ser os temas em Neurologia que vão cair na nossa prova do SUS São Paulo. Eu fiz um levantamento pessoal desde 2010 a 2024 com as questões ali relacionadas à Neurologia, mas não necessariamente na prova de Clínica Médica ou na prova da parte neurológica propriamente dita, tá? E de 2010 a 2024, anualmente, sempre cai pelo menos uma questão. Com os anos em que tem mais tema relacionado à neurologia, caindo 5 questões. Então você pode ir para a sua prova, pessoal, esperando aí uma média de 3 questões de neurologia, variando na maioria das vezes entre 2 e 4 questões, beleza? E quais são os temas, né? O que é que mais é cobrado na prova do SUS São Paulo? Qual é a cara das questões de neurologia do SUS São Paulo? Pessoal, os temas mais cobrados são AVC, cefaleia, demências, parkinsonismo, delirium, campeão aí disparado, porque está muito relacionado à prova de clínica médica, de cirurgia, então é bastante cobrado, questões que a gente não pode deixar de acertar, tá? Cai bastante questão de TCE, vou deixar isso para ser abordado com o pessoal da cirurgia, tá certo? Cai muita questão de encefalopatia, síndrome de Wernicke, síndrome de Guillain-Barré, tontura, eventualmente, caiu uma questão ou outra, e nos 14 anos analisados caíram 7 questões de outros temas, que acabam fugindo do grosso, tá, das provas de neurologia, das questões de neurologia do SUS São Paulo. Nós vamos focar nos principais temas que são mais batidos na prova, e a gente vai pincelar depois ali quais são as possíveis questões desse grupo aqui de outras questões, mas o foco do estudo de vocês vai se concentrar na parte de lá das questões, tá? AVC, cefaleia, demência, parkinsonismo, tá bom? Então vamos aqui revisar essas questões e aprender um pouquinho mais com um tema, um tópico novo dessa doença que pode cair aí na sua prova no SUS São Paulo. Então, respira para a gente começar aqui agora discutindo uma questão de 2015, do tema aí de semiologia, que estava dentro daquele grupo de outras questões, tá? A questão traz o seguinte: o paciente apresentado na figura abaixo apresenta com maior probabilidade paresia do seguinte nervo craniano: sexto, quinto, terceiro, quarto ou sétimo, beleza? E para a gente conseguir responder essa questão, pessoal, a gente precisa conhecer a semiologia neurológica, precisa conhecer, né, ali qual nervo craniano é responsável por qual função. E a gente já conseguiria aí eliminar duas alternativas de cara se a gente só tivesse a noção do que cada nervo craniano faz. Então vamos repassar aqui um por um, tá? O primeiro nervo craniano, gente, é o nervo olfatório. É o nervo responsável pelo olfato da pessoa, tá bom? E o nervo olfatório, pessoal, ele fica ali localizado logo acima da lâmina crivosa, uma estrutura que fica acima da cavidade nasal e na base do crânio. E aí o que é que vai acontecer? Essa lâmina crivosa, né, é onde estão as fibras nervosas do nervo olfatório. Nervo olfatório esse que manda as fibras para a região ali de uncus, no lobo temporal, e para a região ali, né, do cíngulo, do giro do cíngulo, onde o olfato vai ter uma correlação importante com a questão emocional e memória afetiva do paciente. A gente testa o nervo olfatório oferecendo ao paciente que de olhos fechados e com a narina ocluída, a gente testa uma narina de cada vez, a gente oferece ali uma substância para que ele cheire e ele fale que substância é aquela. Tem que ser substâncias bem conhecidas, com cheiros inócuos, cheiros não irritativos. Então a gente costuma usar café, canela, tá bom? E evita usar aí, por exemplo, álcool ou mesmo éter para avaliar o paciente, porque o estímulo irritativo ele pode ser reconhecido pelo nervo trigêmeo, por conta da sensibilidade dolorosa, tá certo? Então a gente vai usar cheiros inócuos e bem conhecidos, cravo, canela, café, por exemplo, no exame do nervo olfatório. O segundo nervo craniano é o nervo óptico, nervo responsável pela nossa visão, de fato. E aí a gente tem todo um exame neurológico com 5 etapas para a gente entender qual parte do nervo está acometida. A via visual, ela está aqui é o nervo óptico. Depois a gente tem a região do quiasma óptico e tratos ópticos que vão mandar fibras lá para a região do córtex. A gente avalia nessa etapa, né, nesse nervo craniano, a acuidade visual, o quão bem a pessoa está enxergando, o
campo visual ou a campimetria, para ver se tem alguma alteração de campo, né? Alterações de campo visual de um olho só são sugestivas de lesão do nervo óptico. Alterações de campo visual bilaterais tendem a ser lesões já cerebrais, lesões posteriores ao quiasma óptico, por exemplo. A gente também avalia a visão de cores, a gente faz a pesquisa do defeito aferente pupilar, a gente compara o grau de dilatação das duas pupilas enquanto a gente estimula com um estímulo luminoso cada um dos olhos. E a gente faz o fundo de olho, tá? Então, etapas da avaliação do segundo nervo craniano são essas aqui, é o nervo responsável pela nossa visão. Aí, pessoal, quando a gente vem para a nossa questão aqui, ele pergunta qual nervo está gerando essa alteração na motricidade ocular. E os nervos responsáveis pela motricidade ocular são do grupo de terceiro, quarto e sexto. O terceiro é o nervo oculomotor, o quarto é o nervo troclear e o sexto é o nervo abducente. E aí cada um deles vai ter um padrão de alteração. O nervo oculomotor é esse aqui mais superior, tá? Fica nessa região aqui, ó, sai do mesencéfalo e vem em direção à órbita, ok? E ele é responsável pela inervação de vários músculos da motricidade ocular. Reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior, além, é claro, do elevador da pálpebra. Então, o nervo oculomotor, quando ele é lesado, ele vai gerar uma importante alteração da motricidade ocular de um dos lados, né? Aqui é o exame de um paciente com a motricidade ocular preservada, né, normal, e esse aqui é o exame do paciente com lesão do nervo oculomotor. Ele tem uma queda palpebral, tem uma pitose, que às vezes pode ocluir todo o olho, a depender da gravidade. Como o nervo oculomotor inerva o reto medial, que faz a adução do olho na órbita, como ele está lesado, o paciente vai ficar com o olho para fora, em abdução, e como ele inerva o oblíquo inferior, né, ele vai estar acometido, o olho fica para baixo, tá? Ele pega reto superior, reto inferior, ele se sobrepõe ali, mas como ele pega o oblíquo inferior, e o oblíquo inferior faz o olho ir para cima, ele acaba ficando para baixo. Então, lesão do nervo oculomotor leva a esse perfil aqui, em que o olho fica down and out, e com a pálpebra fechada, pálpebra para baixo, tá bom? Já o nervo troclear, ele acaba fazendo com que o olho ele gire dentro da órbita, dessa forma aqui, tá? Então o paciente ele vai chegar com uma lateralização da cabeça para compensar essa alteração. A gente não vai ver uma alteração, um estrabismo grosseiro, como é no caso do terceiro nervo. No quarto nervo a gente tem aí uma diplopia acompanhada de uma posição viciosa da cabeça. O sexto nervo craniano é o nervo abducente. Esse nervo abducente, ele é responsável pela abdução do olho. Ele inerva o músculo reto lateral na órbita. Com a lesão dele, o olho não consegue mais vir para fora da órbita e ele fica numa posição mais para dentro, certo? Então, é o estrabismo convergente, o da lesão do sexto nervo craniano. E se a gente olhar lá para a nossa questão, a gente vê que é justamente o que está acontecendo aqui. Tá? O paciente está com o olhar na posição neutra e quando ele olha, né, na posição neutra, o olho fica desviado para dentro. Então a gente tem aí uma lesão do nervo abducente do lado direito, causando uma diplopia e um estrabismo convergente para esse paciente. O quinto nervo craniano é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo a gente já vai ver, mas ele é responsável pela sensibilidade da face e pela motricidade da mastigação. O sétimo é o nervo facial, que é responsável pela mímica facial, né, pelo careteamento, tá, pelo sorriso, pela capacidade de franzir a testa, tá certo? Então, a gente tem aí, né, uma lesão que vai ser na parte motora da face. Então, só de conhecer o nome do nervo, você já conseguir eliminar alternativas B e E. E agora, você sabe reconhecer quando a alteração é do abducente, quando é do oculomotor e quando é do troclear. Pessoal, e muito cuidado para não errar a questão por conta do algoritmo romano, tá bom? VI é o sexto nervo craniano e IV é o quarto nervo craniano, que é o troclear. Não confundam isso na prova para não perder uma questão que vocês sabem a parte
mais importante da questão. Tá? Como eu falei, o nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade da face. A gente pode testar aí com estímulos táteis, dolorosos ou mesmo térmicos, usando duas ampolinhas ali, né, dois tubinhos de ensaio com água morna ou água gelada. E a gente faz o exame no rosto do paciente. O nervo facial é responsável pela mímica facial, então sua lesão causa paralisia facial. O oitavo nervo é o vestíbulo coclear, responsável então aí pela audição e pelo equilíbrio, tá bom? O nervo vestibular, nervo responsável pelo equilíbrio, pela noção de eixo corporal, tá? Então, extremamente importante aí na marcha. O paciente com alteração do nervo vestibular vai ter alterações de marcha, vai ter alterações do equilíbrio e alterações no exame vestibular. Vou trazer agora uma questão que vai falar a respeito dos próximos nervos cranianos. O SUS São Paulo, em 2015, cobrou o exame clínico, inicia-se pela parte motora, que é avaliado observando-se a fonação do paciente, assim como a deglutição. Avalia-se então a faringe e o palato mole em repouso e em contração. Realiza-se o reflexo nauseoso bilateralmente. O texto acima descreve a propedêutica dos seguintes nervos cranianos: 5 e 7, trigêmeo e facial. A gente já viu que não, né? Trigêmeo é sensibilidade, motricidade da mastigação, e facial é mímica facial. Oitavo e nono. A gente viu que o oitavo é a avaliação do equilíbrio, da parte vestibular, não tem relação com a avaliação da parte motora, de deglutição, tá? E de fala, e fonação propriamente dita. Aí vai sobrar para a gente aqui nono e 11º e 12º, porque terceiro e quarto nós já vimos, são oculomotor e troclear, e são exames da motricidade ocular. Qual será então a nossa resposta certa? Gente, nono e 10º são os nervos glossofaríngeo e vago, que são os nervos responsáveis pela fonação e pela deglutição. Tá? Eles fazem ali a inervação da musculatura laríngea, tá, ok? E também palatal. Então a gente avalia o paciente com a boca aberta, observa o palato, vê a elevação do palato e avalia também a fonação e deglutição do paciente. Resposta correta da questão, nono e 10º. O 11º é o nervo espinhal acessório, que é responsável pela motricidade do pescoço. Ele inerva os músculos esternocleidomastoide e trapézio e vai ser responsável então aí pelos movimentos de dar de ombros e flexão da cabeça, por exemplo, flexão e rotação da cabeça. O 12º é o nervo hipoglosso, nervo responsável pela motricidade da língua. Então a gente pede para o paciente abrir a boca, colocar a língua para fora, ver se tem algum desvio, ver se tem fasciculação. Mas ele não tem relação com a avaliação de palato, tá bom? Não tem relação, tanta importância quanto o nono e o 10º, tá? Para a questão da deglutição.